A paz do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, nós estamos retornando aqui com vocês para desta feita, nós estarmos estudando juntamente com vocês as Epístolas Paulinas 2, que vai se tratar das cartas de Paulo, a partir de Efésios, dentro da estrutura da Bíblia que nós temos hoje. E o nosso pedido e o nosso desejo e a nossa oração é para que o Espírito Santo venha nos ajudar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, e que possamos extrair o máximo do nosso manual e da palavra de Deus, tá? Então nós vamos estar estudando aí a carta aos Efésios, iniciando, e nós vamos estar observando que na estrutura apresentada pelo manual, nós vamos estar estudando 9 das 13 cartas que Paulo escreveu, das quais fazem parte do cânon sagrado, tá? Do cânon sagrado. E quando vamos estudar as cartas de Paulo, é necessário que tenhamos aí também um conhecimento do fundo histórico que envolve cada uma dessas cartas, que as comunidades a que ele escreve, geralmente elas estavam localizadas em uma cidade que tinha aí nas províncias as suas particularidades, né? E na maioria desses crentes que ele se dirige aqui, eles eram gentios que haviam aceitado o Evangelho e estavam então recebendo as devidas instruções para o devido aprendizado. Então, quando nós olhamos aí na introdução do manual, nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes, que inclusive o manual ele vai pontuar para nós aqui, que essas epístolas, das formas que elas estão colocadas, elas não estão em ordem cronológica, tá? Para que nós venhamos entender o arranjo delas em ordem cronológica, nós vamos perceber que temos aí as epístolas escatológicas, que são 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Depois nós temos as epístolas da prisão, e essas epístolas da prisão Efésios, Colossenses e Filemão. E depois as epístolas pastorais, que são elas a primeira carta a Timóteo, depois a Tito, e a segunda carta a Timóteo, tá? E para que nós tenhamos aí também uma visão bem detalhada, se vocês olharem no slide aqui, nós temos aí o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e aí vocês vão perceber que nesta viagem ele vai passar por Éfeso, tá? Ele vai passar por Éfeso, tá? Então nós vamos perceber que é na segunda viagem que ele vai passar por esta cidade, está aí entre 51 e 52 antes de Cristo, e ele vai escrever então esta carta no período de 61, 62 depois de Cristo, né? Corrigindo, ele esteve lá no período de 51, 52 depois de Cristo, tá? E a ênfase que ele dá à carta aos Efésios, ele vai destacar aí que a igreja como corpo de Cristo, e a expressão recorrente que nós vamos encontrar, que ele vai usar pelo menos 30 vezes a expressão em Cristo, tá? Então, quando vocês recorrem aí ao manual, na página 18, tá? Então nós vamos ter a primeira lição, uma página anterior,
nós temos aí o esboço da epístola, que a carta vai estar dividida aí em dois tópicos, tá? Ou em duas partes distintas. E a primeira parte é a chamada da igreja e a segunda, a conduta da igreja, tá? Então nós vamos estar analisando a carta aos Efésios dentro dessa apresentação, dessa estrutura, sendo que a primeira lição ela vai debruçar sobre a chamada da igreja e a segunda lição a conduta da igreja. Então, para nós termos uma ideia, tá? Vocês vão perceber que ela tem aí um esboço, que ele vai estar na página 21, tá? Que ele vai estar apresentando aí na questão da chamada da igreja, os capítulos 1, 2 e 3, ele inclui na primeira parte, a chamada da igreja, que vai falar a igreja e as suas bênçãos, a igreja a sua edificação, e a igreja a sua revelação. Tá? E depois, na segunda parte, que é dos capítulos 4 até o 6, nós vamos estar analisando aí mais uma conduta da igreja, o aspecto prático da igreja, como deve o cristão andar. Tá? Então, o nosso desejo é que o Espírito Santo venha nos ajudar de maneira gloriosa e poderosa, que nós venhamos a extrair dessas lições os ensinos para a nossa vida, tá? Então, na página 19, nós temos aí o esboço da lição, que vai falar sobre a introdução da epístola, as bênçãos da igreja, a oração de Paulo, edificação da igreja e revelação da igreja, tá? Então, quando nós entramos aí no primeiro texto da lição, só para vocês terem uma noção, tem aí o versículo 1 e 2 da epístola, que vai nos dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, ele vai se identificar como o apóstolo de Jesus Cristo, ele tem a autoridade ministerial para estar se dirigindo a esta igreja. Ele identifica os seus leitores como santos que vivem na cidade de Éfeso, tá? E essas pessoas identificadas como santas, tá? Elas são fiéis que estão em Cristo Jesus, tá? Então, a ideia que se tem é que ele está se dirigindo a uma igreja, a pessoas que eram crentes, tá? E nós vamos perceber que a maioria desses crentes, desses cristãos, eles eram de origem, eles eram gentios, tinha pouquíssimos judeus, quando nós olhamos para a estrutura da carta e para a forma com que ele vai estar tratando com esses irmãos. E dentro desse aspecto, tá, ele vai demonstrar algumas questões muito interessantes. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente, que Paulo escreve, ele estava preso em Roma, por volta de 61 a 62 é que ele escreve, não só essa carta, mas ele vai escrever as outras cartas que nós elencamos lá, as cartas da prisão, tá? E ele tinha aqui um objetivo muito claro, era demonstrar a característica da igreja, o papel da igreja, a função da igreja dentro do plano eterno de Deus. Tá? Então é por isso que é imperioso que os irmãos leiam, tá, por várias vezes esta carta, para entender aqui
o raciocínio do apóstolo Paulo quanto à mensagem que ele está querendo passar, a mensagem que ele está querendo transmitir à igreja, aos irmãos a quem ele se endereça, tá? Então, só para vocês terem noção, nesse slide que nós colocamos aqui, que vai falar sobre a bênção, as bênçãos da igreja, e vocês vão perceber que a discussão que ele vai tratar nesse primeiro texto aqui, o manual, está elencada nos versículos de 13 a 14, tá? De 13 a 14, tá? E aqui ele vai pontuar pelo menos 3 objetivos ou 3 ideias importantes, tá? Que para entender a edificação da igreja e o papel da igreja fundamental na evangelização e na implantação do reino de Deus nos dias em que nós estamos vivendo ou na história da igreja como no geral. Então vejam só, voltando ali no slide, você vai perceber que no objetivo ele vai colocar ali a Trindade trabalhando em perfeita harmonia, tá? Então ele vai destacar aqui o Deus Pai, a ação do Deus Pai dos versículos 3 a 6, depois Deus Filho dos versículos 17, dos versículos 7 a 12 e Deus Espírito Santo de 13 a 14, tá? Então aí ele vai demonstrar a nossa redenção, como ela se dá, tá? A elaboração da redenção, a efetivação da redenção, a sua realização e a aplicação da redenção. Depois ele vai falar sobre a questão da adoção, que é o nosso privilégio, e dentro dessa questão ele vai fazer um desdobramento para nós entendermos, tá? Que isso tudo é decorrente das riquezas de Deus em si e do poder de Deus, tá? Quando nós estivermos analisando o capítulo 2 dessa carta, nós vamos perceber qual era o nosso estado e como a redenção, o que a redenção ela foi capaz de fazer em materiais tão ruins, tão desprezíveis, tá? Para fazer parte da família de Deus. E depois vai demonstrar aí o nosso propósito. Então as bênçãos da igreja, você pode analisar sobre esses 3 aspectos. A nossa redenção, nosso privilégio e nosso propósito, tá? É interessante que se você olhar esse quadro, ele vai estar lá na página 25, tá? Eu coloquei aqui, mas ele está lá na página 25. Então veja bem, para nós desdobrarmos isto, nós precisamos ter em mente algumas palavras que o texto ele destaca, tá? Que é o verbo a eleição, redenção e salvação. Você vai perceber que a eleição é uma prerrogativa divina, a redenção uma prerrogativa do Filho e a salvação, quanto à sua aplicação, é uma prerrogativa do Espírito Santo. Tá? Quando nós falamos do nosso privilégio, fala sobre a adoção. Então, uma das coisas, quando a gente estuda a adoção na Bíblia, se referindo à nossa salvação, nós não podemos ter a mesma ideia de adoção que se tem, principalmente aqui no Brasil. Tá? Nós temos que entender a adoção no contexto romano e a aplicação que o apóstolo Paulo ele vai fazer desta palavra no contexto de igreja, no contexto da salvação. É a mesma coisa quando nós vamos analisar a palavra eclésia, tá? Nós precisamos ver a sua etimologia dentro do contexto dos gregos,
tá? E depois, quando Jesus ele cunha esta palavra, aplicando ao povo salvo, vocês vão perceber que ela tem, não obstante ela trazendo aquele sentido de trazidos para fora, chamados para fora, tá? Para reunir em Cristo Jesus, tá? Lá na Grécia, era chamados para fora das suas casas, para se reunirem nas praças para tratar dos assuntos da polis, dos assuntos da cidade. Então, quando Jesus ele diz que ele edificaria a sua igreja, tá? Ele está dizendo que ele chamaria pessoas do mundo, do estado de pecado, para se reunirem nele como pessoas santas, tá? Para cuidarem ou para tratarem das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, para a pessoa exercer essas funções no reino de Deus, é que vem a eleição, porque a eleição, não obstante na regeneração, tem o aspecto da filiação por geração, gerados de novo, nascidos de novo, mas é necessário a maturidade ou o crescimento espiritual para que a pessoa ela atinge o patamar desejável por Deus, para que ela possa cumprir o ministério ou as obras pelas quais Deus preparou para que nós andássemos nela antes da fundação do mundo. Então, a eleição ela tem essas prerrogativas dentro da doutrina bíblica, tá? E ainda ela está relacionada também, elencada, com uma questão de ser feito heranças de Deus, tá? Então, não obstante todo o nosso trabalho aqui nesta terra, tá? Mas tem aqui uma aplicação escatológica que o Espírito Santo, quando você pega aí no quadro aí, na segunda parte, assim, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Ou seja, então, com a redenção, a pessoa, o crente, ele passa a ser possessão de Deus. E é o Espírito Santo que vai dar esse penhor ou esta garantia. E, por último, ele vai demonstrar qual é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito da eleição? Qual é o propósito da adoção? Tá? E os seus desdobramentos. É tudo para o louvor da sua glória, certo? Tá? Tudo que nós fazemos é para o louvor e glória de Deus, pela graça que Ele manifestou. Sem a graça de Deus não seria possível nós realizarmos nada. Depois, quando você fala ao Filho, tá? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, tá? Então, tudo o que o cristão ele faz é para agradecer ou para louvar ao Filho pela redenção realizada na cruz do Calvário. E também para o louvor da sua glória, referindo ao Espírito Santo, que vocês vão perceber que esses versículos ele aparecem nesse contexto dos versículos de 3 a 14, tá? São três falas ou três apontamentos que o apóstolo Paulo faz, tá? Que quando você analisa a Trindade, tá? Nós pegando aqui nesse slide aqui, nós vamos ver Deus Pai, tá? Nós vamos ver aí a bênção do Pai, dos versículos 3 a 6, tá? Depois nós vamos ver aí as bênçãos do Filho, dos versículos 7 a 12, tá? E também as bênçãos do Espírito Santo. Só para vocês terem uma noção, nós vamos ter a seguinte ideia, acompanhando aí no slide, ó. A bênção do Pai: planejou a redenção antes da fundação do mundo. Igreja santa, separada e diferente do mundo. Ou seja, então cada crente, ele é santo. Razão pela qual a igreja é santa, tá? Então, se os membros são santos, a igreja, ela é
santa, tá? E aí vai dizer, a igreja ela é irrepreensível, ou seja, aprovada para uma vida sacrificial. E isso nós temos aí exatamente quando nós abrimos a Bíblia nos versículos 4, vai dizer o seguinte, no versículo 3 diz assim, que Deus, ele nos contemplou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Daí então ele vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a destinação da redenção ou da escolha de Deus, tá? De um povo, tá? Porque a ideia da eleição aqui é uma ideia coletiva. É a igreja ou é aquele ajuntamento de pessoas reunidas em Cristo que dá a ideia da eleição. Então, aqueles que estão reunidos em Cristo, eles fazem parte desta eleição, tá? Que é antes da fundação do mundo, tá? Com o propósito de ser santos e irrepreensíveis, tá? Somente nesta condição é que a pessoa ela pode realizar as obras de Deus, tá? Então você pressupõe o santo e o irrepreensível é uma pessoa que já foi alcançada pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Então, quando você pega os santos e os irrepreensíveis, tá? Então, lá na eternidade, então Deus ele vai destinar, tá? Então, a predestinação é que Deus ele vai destinar com antecedência, ou seja, antes da fundação do mundo, tá? Que esses santos e esses irrepreensíveis, eles seriam filhos por adoção, segundo o beneplácito, ou segundo o querer, a vontade livre de Deus. Tá? Então isso tudo lá na eternidade, Deus, ele decide. Tá? E aí, quando você pega a partir do versículo 7, vocês vão perceber o final do versículo 5, primeiramente, ele vai dizer que essa predestinação, o versículo 6 vai dizer o seguinte, para o louvor e glória da sua graça, pelo que nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Tá? Então, o santo, o irrepreensível e os filhos por adoção são pessoas que se tornaram agradáveis a Deus, através de Cristo, que é o quê? O versículo 7, pelo meio da redenção, pela remissão que há no sangue de Jesus, ou seja, todas as nossas ofensas, elas foram resolvidas na pessoa de Cristo, tá? Então a ideia, quando nós voltamos para o slide aí, você vai ver, satisfez em seu sacrifício a santa justiça divina. Então a redenção exige o justo pagamento. Então você tem aí a sentença de morte, tá? Todos teríamos que morrer, então Cristo morre em nosso lugar. Então ele cumpre através do derramamento do seu sangue pela expiação e propiciação, tá? Ele vai satisfazer a justiça divina. Então é a partir deste momento que é possível, tá? A aplicação desta salvação, quando você entende aqui a proposta dos versículos 7 até o versículo de número 12, você vai perceber que no versículo 10 diz o seguinte, uma das propostas da vontade de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tá? E aí, então quando nós partimos dos versículos 14 a seguir, 13 a seguir, nós vamos perceber
quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo, então, ele vai aplicar a salvação. Vejam só o versículo 13, como diz: em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Tá? Então, quando nós entendemos bem esses versículos de 3 a 14, de 3 a 17, como nós, 14, tá? Então você tem aí todo o plano da redenção, como Deus atua, como o Filho atua e como o Espírito Santo, ele atua também, tá? Então aí nós vamos para avançar para o texto de número 3, e no texto de número 3, nós vamos ter aí o que o manual vai dizer da oração de Paulo, tá? Que vai então aí dos versículos 15 até o versículo 23, tá? Então vejam só, então dentro desse aspecto aqui, ele vai elencar algumas coisas, tá? Quando você vê o slide aí, a oração de Paulo era para que os crentes alcançassem o conhecimento espiritual, ou seja, para que se deixassem de serem infantes espirituais e atingisse a maturidade, tá? E aí a chave dessa oração de Paulo está nessa expressão aí, ó, para saberdes qual é. E aí ele vai elencar pelo menos 3 coisas que os crentes eles precisavam entender. Qual era a esperança do seu chamamento? Nós fomos chamados antes da fundação do mundo, através da eleição, tá? Mas o que implica este chamado, tá? O que é que a salvação no seu bojo ela traz, tá? Então nós precisamos entender isto. Depois ele vai dizer precisamos saber qual é a riqueza da glória da herança dos santos, tá? O que implica, o que foi que Deus depositou em nós, tá? Para que sejamos assim elevados a um patamar de importância tão grande. E depois ele vai falar sobre qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que crê, ou nós que cremos, tá? Então, quando nós olhamos para isso, então nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. Então vejam só como o manual ele vai pontuar. Na página 26, ele diz assim, então a oração de Paulo vai falar sobre sua chamada, sua herança e seu poder, tá? Quando ele fala aqui a sua chamada, ele está se referindo à igreja, tá? Então aqueles santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, tá? Eles são denominados de igreja, tá? Porque essa questão ela estava oculta e Paulo então ele procura esclarecer bem esta ideia, tá? Baseado na declaração de Cristo em Mateus 16 e 18, quando ele diz: edificarei a minha igreja. Então Paulo ele está desdobrando esse princípio doutrinário para que a igreja pudesse compreender, tá? A extensão, a magnitude da expressão de Cristo: edificarei a minha igreja, tá? Então você pega esse princípio e todo o desdobramento, nós temos aqui a doutrina da constituição da igreja. Você percebe que remota lá na eternidade, tá? E a forma visível da igreja ela é percebida no Pentecostes, quando a igreja ela começa a ter ali as suas ações, tá? Então Paulo ele vai demonstrar quem são essas pessoas que fazem parte da igreja e como eles devem
trabalhar ou realizar, tá? Então, quando nós olhamos essa questão da chamada, existe aqui algo que nós precisamos ter em mente, que é a nossa vocação, tá? A nossa vocação. Quando nós começamos lá pelo versículo 15, tá? Desta sessão que nós estamos tratando aqui, ele diz assim: pelo que, ouvindo eu também já a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tá? Então a vocação e a chamada aqui, ela faz parte de um plano de Deus para a vida dos crentes. Tá? Implica em que? Na libertação do pecado, associada com a esperança, cuidados na trajetória nossa na vida terrena e na eternidade, e precisamos da ajuda divina para tal compreensão, tá? Porque nós saímos aqui do campo do raciocínio humano, tá? Para raciocinar, tá? De acordo ou com a ajuda, com a compreensão que o Espírito Santo ele nos dá, tá? Então o Espírito Santo ele habita em nós, tá? Então nós precisamos ter esta ideia. Então ele ora para que os crentes venham ter esta devida compreensão. E aí ele vai desdobrar um pouco, dizendo que a igreja, além de ser chamada para constituir nesse programa estabelecido por Deus, ela é comparada como a herança de Deus, tá? Então, aqui a gente desdobra, se vocês olharem aí no slide, essa ideia da adoção. Essa adoção, ela precisa ser compreendida dentro do plano e do propósito da vontade de Deus, tá? Então, Deus resolveu nos receber como herança sua. Então nós somos herança, somos riqueza de Deus, tá? É Deus quem faz isto, pegando o nosso estado, o que éramos e aonde Deus nos colocou, tá? Então as riquezas da glória em que ele vai se desdobrar aqui, ela só pode ser compreendida pela iluminação que o Espírito Santo nos dá. Então quando nós olhamos aqui para o capítulo 1, versículo 18, tá? Ele diz assim, que os crentes, eles precisam ter, tá? Diz assim, ó, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança no santo. Então, os santos, eles são fiéis depositários, tá? Daquilo que se chama as riquezas da glória, tá? Por causa desta vocação, tá? Então, é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que nós temos um tesouro, tá? Em vasos de barro, tá? Então, a excelência não é porque nós somos bons. O vaso continua sendo de barro, mas o Espírito Santo, Deus, ele deposita isto em nós e nós temos o quê? O penhor, a segurança, o selo do Espírito Santo para podermos realizar toda a vontade de Deus. Então vejam só, então Deus é identificado como o Pai da glória. Então quando você pega aqui Deus como o Pai da glória, no versículo 17, né? Diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, tá? Então a ideia do Pai da glória aí, quando nós vemos aqui, vejam só o que eu disse aqui, ó, Deus o Pai não é somente glorioso, é a fonte de toda glória, é a suma de toda glória. Ele próprio também está disposto a manifestar e a infundir, tá? Então a igreja, ela é o reflexo, ou ela é a imagem da glória de Deus. Razão pela qual a igreja, ao longo da sua história,
ela jamais será destruída. Não existe poder, força nesta terra, tanto humana como espiritual, do mundo da maldade, que pode destruir a igreja. Por quê? Ela é um projeto da eternidade de Deus, por Cristo Jesus e a aplicação do Espírito Santo, tá? E aí ele vai desdobrar para uma outra ideia, né, na página 27, que é o poder da igreja, ou seja, aquilo que a igreja ela pode realizar, tá? Não à vista da sua vocação, à vista da sua chamada. No capítulo 2 nós vamos entender um pouco, e depois lá no capítulo 4, no desdobro, entender a vocação ou a chamada da igreja, ou o ministério da igreja. Tá? Então o poder é uma concessão da parte de Deus. Isso fazia parte do plano de Deus, conceder poder de Deus concedido à igreja. Então se o poder é concedido à igreja, pressupõe que cada crente individualmente tem o poder de Deus operando na sua vida. Razão pela qual ele deseja que cada crente individualmente tenha a devida iluminação do Espírito Santo para compreender esse projeto de Deus, esse plano de Deus, o eterno propósito de Deus firmado lá na eternidade. Então nós precisamos verificar como esse poder ele é demonstrado. Tá? Então nós precisamos recorrer aqui, tá? O versículo 23, tá? Ele vai concluir dizendo que a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Que é a plenitude, tá? É o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então nós precisamos olhar a partir do versículo 18 e 19, tá? Vejam só o que diz aqui, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós. Poder em nós, tá? E aí ele coloca uma vírgula aqui dizendo assim, os que cremos. Então aquele que crê, ele não é alvo do poder de Deus. Tá? Daí ele vai dizer, ele vai demonstrar a grandeza deste poder. Tá? Então diz que o poder ele opera em nós. Então qual é a magnitude deste poder? Então ele vai explicar. Então vejam só, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Esse poder está operando, ele é dinâmico, tá? Ele é uma virtude que está operando em nós. Versículo 20, tá? Então, o poder que opera em nós é o mesmo poder que manifestou, versículo 20, em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, como também no vindouro. E aí diz assim, e mediante este poder que ressuscitou Jesus dos mortos e colocou ele acima de todo o poder, sujeitando todo o poder, diz assim, sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Daí ele vai dizer que ele é o cabeça da igreja e ele vai demonstrar a igreja aqui como o quê? O seu corpo. Então a igreja como corpo de Cristo, o poder que opera na igreja, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que elevou acima de todo o poder, de todo o principado, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então a igreja ela vai operar juntamente com Cristo, tá? Então Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então os membros, tá? Quando você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ter esta ideia como Deus ele dispõe os membros, cada crente nesse corpo, ele é batizado no corpo de Cristo, tá? Então ele
pode fazer esta operação. Então, quando nós partimos deste objetivo, ou desta ideia, tá? Daí vem a seguinte pergunta: como é que a igreja ela é edificada? Como nós podemos perceber esse grupo de pessoas individuais que estão reunidas em Cristo, como Deus vai agrupá-las de tal forma para cumprir os seus propósitos, tá? Então, o capítulo 2, que está aí no texto 4 do manual, ele vai desdobrar ou ele vai apresentar esta ideia. Vejam aí comigo, tá? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar no capítulo 2 da carta aos Efésios, tá? Da carta aos Efésios, tá? Então, conforme o slide que nós temos aí, o projeto igreja faz parte do eterno propósito de Deus, destinando pessoas que Ele mesmo as fez santas, irrepreensíveis, por eleição, e as predestinou para filhos, segundo a adoção. Isto aconteceu antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Paulo apresenta agora a igreja como corpo de Cristo, tá? Veremos como isto foi possível, tá? E nós temos a ideia aí da construção de um tabernáculo, tá? Então, a lição, o texto 4, ele vai desdobrar de acordo com esses seguintes subtópicos, tá? Que é a eleição dos materiais tirados do mundo, o ajuntamento das partes separadas e o lançamento do fundamento e a pedra angular. Então, vejam só o que nós precisamos entender aqui, tá? Então, nós vamos ter a ideia de um edifício, tá? Quando nós pegamos aí os últimos 3 versículos do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, tá? Então, aqui ele vai apresentar o fundamento, tá? É a doutrina dos apóstolos e dos profetas, tá? O fundamento é esse. E a pedra de esquina que vai delinear, que vai dar todos os parâmetros, é Cristo, a principal pedra de esquina, no qual, versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Então a ideia que ele apresenta aqui, que a igreja como edifício, então ela tem um alicerce, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a principal pedra de esquina, e aí nós estamos sendo edificados, tá? Então a ideia que nós podemos recorrer aqui, inclusive o manual vai apresentar lá, 1 Pedro 2 e 5, é que nós somos como pedras que vivem, tá? Então, a ideia dessa pedras como que vive, tá? É uma mudança que ocorreu em nós, que nós estávamos como mortos, tá? Quando você pega aí o capítulo 2, o versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, tá? Então você vai perceber que no versículo 5, ele nos vivificou, ele nos deu vida, tá? Então ele vai comparar o texto aqui, essas pessoas que ressuscitaram com Cristo, que tornou a dar vida. Aí você não pode perder de vista a redenção, a remissão pelo sangue de Cristo, tá? É só pela remissão do sangue de Cristo é que nós entramos no projeto da eleição, da predestinação, tá? E da realização da obra do ministério, tá? Então era necessário o quê? Pegar esses materiais. Onde estavam esses materiais? Mortos no mundo. E o estado nosso era exatamente este: mortos em ofensas e em pecados, tá? No curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência e fazendo o desejo da carne.
Este era o material, tá? E aí o que acontece? Então, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo nos convenceu. Então, Cristo, ele nos tira de lá e o Espírito Santo promove o quê? Aqueles aspectos da salvação, justificação, regeneração, glorificação, tá? Então, essas pedras que não tinham vida, elas passam a ter vida, porque foram vivificadas. Então, mediante o fundamento, a doutrina dos apóstolos e a doutrina e a palavra dos profetas, tá? O fundamento dos profetas, tá? Mediante a pedra de esquina que vai delinear toda a construção, é que nós somos juntados, então, nesse edifício que é a Igreja de Cristo. Então, nós não podemos perder isso de vista, tá? Então, Deus usa pessoas no edifício, tá? A qualidade do material nós já vimos aqui. Então, nós vamos perceber que tudo isto é possível quando você pega esses materiais. Nós vamos ver aqui algumas palavras que vão dar possibilidade a isso. Primeiro, diz assim, versículo 4, que Deus é riquíssimo em misericórdia, tá? Na sua misericórdia, ele pode tirar materiais tão ruins, tão deploráveis, tá? E aí aplicar o que? A graça, tá? Que a salvação é segundo a graça, tá? E aí, pelo grande amor que ele tem nos amado, é que ele vai fazer exatamente isso. Você vai perceber que a graça, como aspecto da salvação, ela é repetida por duas vezes no capítulo 2 até o versículo 10. Você tem no versículo 5, assim, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tá? Versículo 8, porque pela graça sois salvos. Tá? Versículo 7 fala o que? Das riquezas da graça. Tá? E o versículo 4 fala das riquezas da misericórdia. É só por isto que hoje nós temos algum valor, porque Deus assim o quis fazer. Tá? Deus aqui assim o quis fazer, tá? Então, daí, identificando esses materiais, separando esses materiais, tá? Então, quando cada pessoa, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é uma pedra que passa a viver e que ela precisa o quê? Ser lapidada e ser preparada para atingir a maturidade para a execução do plano de Deus, tá? E aí entra o que? Todo o trabalho do Espírito Santo, que ele vem residir em nós através dos dons espirituais e da produção do fruto do Espírito, tá? Então, tendo esses materiais, eles precisam ser o quê? Juntados, tá? Essas partes separadas, elas precisam ser juntadas. Então, quando você pega aí os versículos de 11 a 18, nós vamos ter esta ideia. Então vejam só o que vai dizer. O versículo 10, ele termina dizendo que somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essas boas obras são aquelas inseridas no supremo ou no eterno propósito de Deus. Tá? Então assim, portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, então, não há como nós nos gloriarmos, tá? Então, tudo que nós fazemos é para a glória e o louvor do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória para nós nenhuma, porque quando você pega da onde você saiu e aonde Deus colocou, por as riquezas da sua misericórdia, as riquezas da sua graça, tá? É Ele que fez isso, nós não tínhamos nada o que fazer, estávamos mortos, tá? Não tínhamos como reagir diante do estado em que nós estávamos, tá? Então, o que acontece? Então, ele vai demonstrar aqui que o trabalho sacerdotal de Cristo, ele realizou algumas coisas muito importantes. E uma das coisas, nessa reunião aqui, ele vai mostrar que Deus está trabalhando com dois grupos de pessoas, até aqui, que são os gentios e os judeus,
tá? Primeiro ele tinha os gentios, quando chega lá no capítulo 12 de Gênesis, ele tira Abraão do meio dos gentios e aí vai criar um novo povo, tá? Que é os judeus, e aí vem trabalhando até nesse momento. Então, na constituição da igreja, você vai perceber o que ele vai fazer aqui. Vejam só, versículo 14 do capítulo 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, tá? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos gentios e dos judeus, um novo homem. Há uma tradução, a NVI, ela vai dizer, e também na nova versão transformadora, uma nova humanidade. Então, a igreja é um novo povo, tá? Que Deus ele criou. Então agora, a partir daí, Deus ele trabalha com a humanidade dividida em 3 grandes grupos: gentios, judeus e igreja de Deus, tá? Então a pessoa, para fazer parte da igreja de Deus, ela pode ser judeu ou ela pode ser gentil, desde que ela seja alcançada pela mensagem do Evangelho, tá? A mensagem do Evangelho. Então nós não podemos esquecer desta verdade. Então a partir daí ele está edificando. E aí ele vai mostrar o lançamento do fundamento e da pedra angular, o que nós já discutimos um pouco aqui, que vai estar dos versículos 19 a 22 do capítulo 2, tá? Então ele vai dizer que os gentios, tá? Quando eles aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e fazendo parte da família de Deus, sendo edificados, tá? Então é por isso que a doutrina, conhecer a doutrina bíblica, ela é fundamental na construção da fé dos salvos, ok? Então daí depois ele vai fazer um desdobramento para a revelação da igreja, tá? Ele vai trabalhar aí na questão da revelação da igreja, que é o último texto que nós vamos estar trabalhando nesta aula, que é basicamente aí o capítulo 3 desta carta, tá? Então, com você compreendeu bem o capítulo 1, as implicações do plano, do propósito de Deus, lá na eternidade, de formar uma igreja, tá? E essa igreja, ela atuaria, tá? Com poder, tá? O poder do Espírito Santo através dos dons que é distribuído na igreja. Depois, no capítulo 2, ele demonstra como a igreja ela foi devidamente constituída, tá? E agora ele vai demonstrar um pouco sobre esta questão da revelação da igreja, tá? Da revelação da igreja. Então, para você entender essa questão da revelação da igreja, você precisa perceber que o projeto, a criação dela, foi lá na eternidade. Isso você vê do capítulo 1, tá? Com desdobro, como ele vai utilizar os materiais na edificação da igreja, tá? Então ele vai mostrar agora, dentro da revelação, tá? A apresentação, o propósito e o poder da igreja, tá? E o poder da igreja, tá? Então vamos sintetizar isto pelas seguintes formas, tá? Então você tem a igreja, tá? Ela faz parte aí do que nós podemos dizer, quando você pega os versículos 3 e 4, Paulo ele vai dizer assim, ó: como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, tá? Então, o mistério de Cristo aqui, tá? É a igreja. E você vai perceber que ele vai mostrar novamente aqui, no qual, noutros séculos,
não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Tá? Então, o versículo 7, no qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Tá? Então, quando nós olhamos para o slide aqui, nós vamos perceber que ele fala o quê? Da dispensação da graça. Então, o mistério da igreja, o mistério de Cristo é a igreja, na dispensação da graça. Então, a riqueza incompreensível de Cristo, tá? Revelados pelo Espírito Santo. Então, judeus e gentios agora compõem a igreja, participante da mesma promessa pelo Evangelho. Então, você vai ver, então, qual é o propósito da igreja? Tá? Então, você precisa perceber que lá no final do capítulo 2, ele diz assim que nós somos feitura sua de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nela. Então, o andar está a partir do capítulo 4, tá? Então, nós vamos ver qual é o propósito da igreja. Então, nós vamos perceber que a igreja, ela pode ser vista sobre a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a atuação da igreja no eterno propósito de Deus que planejou em Cristo pela fé, tá? Então nós temos ousadia e temos acesso a esse plano, a esse projeto de Deus que é a igreja. Assim como o salvo individualmente, ele tem acesso a Cristo como sumo sacerdote para ser ajudado nas suas fraquezas, nos seus problemas, a igreja, tá? Quando você pensa a igreja, tá? Através dos ministérios que Deus colocou na igreja, o sacerdócio, tá? Então a igreja ela tem como realizar as grandes tarefas dentro do contexto deste mundo do reino de Deus. Então é preciso conhecer as riquezas da sua glória pelo poder do Espírito Santo, tá? Que ele vai atuar no homem interior. Então vejam só o que ele diz aqui, o propósito da igreja. Versículos 10 e 13 do capítulo 3. Tá? Diz assim, ó, para que agora pela igreja. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, nós estamos vivendo hoje uma época em que as pessoas estão querendo descaracterizar a igreja, dizendo que a igreja ela não é um povo que se reúne, tá? De maneira física, tá? Ela está reunida misticamente em Cristo Jesus, mas ela se reúne de maneira local para poder cumprir todos os propósitos de Deus. Então, assim, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Tá? Então ele vai dizer que o crente ele não pode se desfalecer, porque dentro dessa questão ele vai orar. Então ele vai demonstrar esse poder, como ele atua, mas se nós não tivermos a compreensão correta, nós somos falhos na execução. Tá? Então, só para nós terminarmos, vamos pontuar aqui dos versículos 14 até o 20, o que ele vai dizer aqui. Tá? Então, ele vai dizer no versículo 15 que a igreja ela inclui a família de Deus. Então, ele faz aqui a família nos céus e a família na terra que toma o seu nome. Tá? Para a gente entender essa questão mística aqui, esse envolvimento que nós temos em Cristo Jesus, o capítulo 12 da carta aos Hebreus, ela vai demonstrar bem isso, quando ele vai dizer, só para vocês terem uma noção disso, o capítulo 12 da carta aos Hebreus, quando vocês leem a partir do versículo 18, ele vai dizer o seguinte, olha, porque
melhor dizendo, o versículo 22. Ele contrapõe ao versículo 18 até o 21, assim: mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no livro, escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança. Vai dizer assim, que já chegaste, e não chegarão. Então, esta é a posição, tá? Essa é a inteiração, tá? Então, uma igreja, quando é uma igreja espiritual, uma igreja que tem conhecimento da doutrina, ela tem esta percepção, tá? Esta percepção. Daí ele vai dizer aqui, que, versículo 16, que segundo as riquezas, voltando lá no capítulo 3 de Efésios, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Tá? Então, compreender toda essa ação espiritual, essa posição, tem que ser o quê? Corroborado, tá? É uma iluminação individual de cada crente, no homem interior. Tá? Diz que Cristo, ele habita pela fé no nosso coração. E aí nós vamos estar arraigados. Ele vai colocar aqui as disposições do amor, que nos leva a ser cheios, versículo 19, de toda a plenitude de Deus. Tá? Então, quando a pessoa ela é cheia de toda a plenitude de Deus, tá? O que ocorre? Deus é capaz de fazer, dentro do seu eterno propósito, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tá? Isso aqui não é colocado simplesmente na vida individual do crente, mas sim no contexto da igreja, da operação, daquilo que a igreja precisa fazer. Tá? Então você percebe, tá? E tudo isso é segundo o poder que opera em nós. Tá? Se o poder de Deus opera em nós, então a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações para sempre. Então, o que ele diz assim, então, a igreja, em todas as gerações, em todas as épocas, em todo o tempo, em todo o espaço, tá? É uma igreja que glorifica o nome do Senhor. E nós precisamos entender bem esta realidade, tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, a nossa segunda aula, em nome de Jesus. Amém.